Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos já pararam para pensar por que a gente, todo domingo, né, a gente parte o pão, né, entendemos, né, que estamos falando da morte e da ressurreição do Senhor, louvando o Senhor, mas depois do partir do pão, a gente sempre tem aqui esse momento aqui do compartilhar da palavra. Os irmãos já pensaram por que nós temos essa prática, né? Essa prática, na verdade, não é nossa, né, irmão? Essa prática é da igreja, né? Desde a igreja primitiva. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, é a palavra de Deus que nos guia, que nos dirige, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá crescimento. É a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, quando a gente está aqui, né, irmãos, a gente vem meditar aqui na palavra de Deus, é crendo e confiando em Deus que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos dirigir, que Ele vai nos orientar, né? E Ele tem feito isso ao longo dos anos, graças a Deus, né? Na minha leitura diária da palavra de Deus, eu estive lendo, né, o livro de 1 Reis e me deparei com aquela história de Salomão, alguns dias atrás, né? E, irmãos, eu fiquei assim muito impressionado, né? E eu entendi do Senhor que eu devia, pelo menos eu, estudar essa palavra, né? Essa história, esse contexto, né? E fiquei orando ao Senhor se também seria da vontade dele que a gente pudesse meditar um pouquinho aqui juntos também, nessa manhã. Creio que tem sido a direção e a vontade do Senhor, né? Então nós vamos orar. Senhor, te damos graças por esse privilégio, Senhor Jesus, de podermos nos reunir em Teu nome e desfrutarmos da Tua presença, Senhor. Que privilégio, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse sangue que o Senhor derramou em favor de cada um de nós para o perdão dos nossos pecados. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, que privilégio também juntos darmos testemunho, Senhor, da Sua morte, da Sua ressurreição, do resgate que o Senhor operou na vida de cada um de nós, Senhor. Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. E agora, Senhor, nos concede também essa oportunidade de nós, mais uma vez, podermos aqui meditar na Sua palavra. Senhor, quanto a mim, Senhor, quão limitado, Senhor, sou eu, Senhor. Como eu preciso da graça, da capacitação, da unção do Espírito Santo. Ó, Senhor, como nós precisamos de fato estar aos Teus pés. Então, Senhor, derrama a Tua bênção sobre quem fala, sobre quem ouve. E Senhor, segundo a Sua misericórdia, fale ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Nossas expectativas, Senhor Jesus, estão em Ti, Senhor. Como o irmão Ederson mencionou nessa manhã, Senhor, a nossa canção é para Ti, Senhor. Nosso louvor é para Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los para nós abrirmos, então, nossas Bíblias. Eu estou com o texto aqui. Lá no capítulo 11 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Quantos irmãos abrem aí, né, essa passagem? Irmãos, todos nós, imagina, né, sabemos quem é Salomão, né? Mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, também sabem quem é Salomão, já ouviram falar de Salomão, porque Salomão foi um rei muito famoso, né? A Bíblia diz que Salomão foi o rei mais sábio que existiu na face da terra. E na época dele não tinha quem se comparasse a Salomão, em riqueza, em sabedoria, né? Então Salomão era uma pessoa realmente diferenciada, né? Então nós vamos ler. Só que essa sabedoria de Salomão acabou talvez levando Salomão para alguns caminhos que não foram bem os que Deus queria para ele, né? Vamos ler aqui então 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco,
pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, e por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Verso 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. Verso 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Verso 30. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Irmãos, um dos maiores feitos de Salomão, né, é o templo de Salomão, né, que foi edificado lá em Jerusalém, né? Só para nós nos lembrarmos, né, desde quando o povo de Israel saiu do Egito, né, os irmãos vão se lembrar que Deus instruiu Moisés para que ele fizesse uma tenda, né, onde ia ficar ali a arca, né, da aliança, e onde ali dentro da arca estaria ali os mandamentos, a vara de Arão, né, um pouco do maná, que estava ali guardado também. Então ele tinha aquele santuário, né, que era uma tenda que Abraão, né, tinha feito ali pela instrução do Senhor, onde estava ali a arca, né, e ali os irmãos vão se lembrar, né, tinha o átrio exterior, né, tinha o santo, o santo lugar e o lugar santíssimo, né, lá no mais profundo da tenda onde estava a arca. Mas Davi, então isso lá desde Moisés. Mas Davi, o pai de Salomão, né, que tinha um coração voltado para o Senhor, ele desejou não apenas que a arca habitasse em tenda, mas ele desejou construir uma casa, né, um templo para colocar a arca do Senhor. Né? Ele disse: puxa vida, eu moro em palácios e a arca do Senhor está em tendas, né, eu quero construir um templo para o Senhor. Só que Deus falou para Davi que ele tinha as mãos sujas de sangue e ele não podia edificar aquela casa ao Senhor, mas que Deus aceitava, né, o desejo dele e que o filho dele seria quem edificaria aquela casa. O filho de Davi, então, é Salomão, né? E Salomão foi quem, então, realmente preparou, né, quem edificou aquela casa. Mas o Davi preparou todo o material necessário, né, para a edificação daquela casa, né? Enquanto Davi estava vivo, ainda ele juntou o material para a construção daquela casa. Só um comentário aqui a respeito de Davi, né, irmãos? Irmãos, olha só, né, o coração de Davi. E vão olhar a nossa situação, né? Se a gente quer fazer algo para o Senhor, né, eu tenho algum encargo diante do Senhor, e o Senhor fala assim: ô Wellington, não vai ser você que vai fazer não, vai ser seu filho. Ou Wellington, não vai ser você não, vai ser o determinado irmão. O que nós faríamos? Ah, é, Senhor? Beleza, tá bom então, pode deixar, tudo bem então. Deixa lá o outro lá preparar, juntar material e fazer lá como ele quiser fazer. Mas, irmãos, o coração de Davi, ainda que o Senhor tinha dito para ele, né, que ele não poderia edificar, o coração de Davi, assim, eu não posso edificar, mas eu posso juntar o material. O coração de Davi era para o Senhor. A gente pode pensar a mesma coisa também de Moisés, né, irmãos? Moisés, os irmãos se lembram, Moisés, lá no momento lá que ele estava com
povo no deserto, né, o povo estava ali apertando Moisés e reclamando e murmurando. Uma hora Moisés ficou nervoso e ele bateu na rocha para que saísse água, os irmãos se lembram. E o que ele tinha que fazer era falar com a rocha, né? Então, naquele momento, Moisés não representou bem o Senhor. Então, por causa daquilo, o Senhor falou para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, na nossa natureza carnal, diríamos assim: não vou não, Senhor. Tá bom, então tudo bem, deixa aí outros então aí entrarem, aí, o Josué, outros lá vão então e entram, deixa eu ficar por aqui então, não vou nem ficar nesse sol escaldante, mas não, vou ficar por aqui mesmo. Mas não, irmãos, Moisés prosseguiu com o povo. Ele sabia que ele não ia entrar, ele prosseguiu com o povo. Ele foi com o povo. Irmãos, e mais, né, os irmãos vão se lembrar, né, no final da vida de Moisés, Deus levou Moisés para um alto monte e mostrou para ele toda a terra. E sabe de uma coisa, irmãos, eu tenho certeza, o coração de Moisés se regozijou. Ainda que ele não tenha entrado na terra, mas ele viu os propósitos do Senhor se cumprindo, os planos do Senhor se cumprindo. Sabe o que é esse, irmão? Coração de servo. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer algumas coisas e por algum motivo não dá para fazer aquelas algumas coisas. Fala, não dá não, então também parei aqui, né? Parei aqui. Não... Irmão, nosso coração tem que ser um coração de servo, como de Moisés, como de Davi. E Salomão queria seguir nesse mesmo ritmo de Davi, seu pai, né? Davi ficou velho, né? O Davi constituiu Salomão rei, né? Tinha lá juntado os materiais. Estou aqui contando a história para os irmãos, que não dá para a gente ler, né? Tudo isso aqui, né, irmãos? E aí, então, agora, o Salomão, irmãos, começou a reinar em Israel. Irmãos, a Bíblia não é clara para dizer isso, mas parece que Salomão começou a reinar em Israel por volta dos 20 anos, talvez menos de 20 anos. Então, os irmãos imaginam, com 20 anos ou menos, Salomão agora era rei de uma grande nação, né? Substituindo um grande rei que era Davi. Davi era um rei afamado, o povo amava Davi. Então, quando Salomão se viu naquela situação, ele falou: puxa, como é que eu vou fazer isso? Que grande responsabilidade essa que eu estou assumindo aqui agora, né? Então, ele orou ao Senhor e Deus disse para ele: olha, Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E os irmãos sabem, né? A oração que Salomão fez foi o seguinte: Senhor, me dá sabedoria para eu conduzir esse teu grande povo. Me dá sabedoria, Senhor. E aí Deus falou com Salomão assim: Salomão, como você pediu sabedoria, e não pediu nem riqueza, e nem a morte dos seus inimigos, saiba de uma coisa: eu vou te dar sabedoria como ninguém na terra. E mais, ainda vou te dar riqueza. E não vai ter quem seja igual a você durante o seu reinado, o seu período, né? E realmente, irmãos, então, Salomão foi esse homem diferenciado. Mas, só lembrando, ele começou a reinar com 20 anos, e o período do reinado de Salomão foram 40 anos. Interessante, o período do reinado de Davi também foram 40 anos, né? E aí agora também o período de reinado de Salomão, 40 anos. Nesses 40 anos do reinado de Salomão, ele levou mais ou menos 20 anos para edificar o templo, né? Então, os irmãos sabem, tinha toda uma orientação de como tinha que ser aquele templo. E o Salomão foi muito fiel naquilo, né? O material estava junto, ele buscou mais material, mais madeira, mais ouro, né? Conseguiu tudo que precisava, e ao final dos 20 anos, ele edificou aquela casa. Durante a vida de Salomão, irmãos, nós vemos aqui no texto, 2 vezes Deus apareceu para Salomão. A primeira, quando Salomão, então, pediu sabedoria, né? Deus apareceu para ele, foi em sonho, mas Deus apareceu para ele. E a segunda foi quando ele terminou de edificar a casa. Quando ele terminou de edificar a casa, que ele estava consagrando aquela casa, ele orou ao Senhor, para que Deus, então, ele sabia que aquela casa era muito pequena para conter o nosso grande Deus, né? Se o céu não cabia a Deus, que dirá aquela casa? Mas ele falou: Senhor, mas nós preparamos essa casa para que a sua presença seja nesse lugar. E Deus respondeu: olha, realmente, essa casa não pode me conter, mas o meu nome vai estar sobre essa casa, né? E a oração que se fizer nessa casa, ou voltada para essa casa, eu vou ouvir. Foi quando Deus respondeu, Deus apareceu outra vez em sonho a Moisés, a Salomão. Mas, irmãos, nas 2 vezes que Deus apareceu para Salomão, Deus falou assim: olha, e eu serei contigo e com os seus filhos, se você e a sua descendência perseverar em andar nos meus caminhos, e guardar os meus estatutos e os meus preceitos, e vocês não seguirem após falsos deuses.
2 vezes Deus apareceu para Salomão, então em sonho, 2 vezes Deus falou isso com Salomão. Só que o Salomão, irmãos, né, como nós lemos aqui, ele acabou tomando um caminho, né, que é até estranho, irmãos. Irmãos, como que euzinho aqui, né, o Wellingtonzinho, vai querer falar mal de Salomão? Então não tem jeito, irmão. Salomão é um grande rei, né? E de alguma maneira, sim, um grande servo do Senhor. Então não é falar mal do Salomão, mas a palavra de Deus, irmãos, não esconde os erros dos grandes servos de Deus. E o coração de Salomão, né, ele foi pervertido por causa das muitas mulheres que ele seguiu. Nós lemos um texto aí, os irmãos viram, né, que Salomão chegou a ter 700 mulheres princesas estrangeiras e 300 concubinas estrangeiras. E elas perverteram o coração de Salomão para que ele servisse a falsos deuses. Né, o texto lá diz para nós. Irmãos, qual que foi o erro de Salomão? Né? Será que o erro de Salomão foi quando lá na frente, talvez ele já velho, né, que o texto fala que já estava velho, as mulheres, né, de certa maneira, o incitaram, né, a servir falsos deuses? Será que o erro do Salomão foi servir falsos deuses? Irmãos, o erro de Salomão começou quando ele se casou com mulheres estrangeiras. O texto que nós lemos fala assim: ora, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Então, sabe qual que foi o desvio do coração do Salomão? Que em algum momento eu fiquei pensando assim, nossa, no final da vida do Salomão pisou na bola. Eu fiquei pensando, irmãos, não foi no final da vida do Salomão, não, irmãos. Logo de início, ele casou com a filha do Faraó. Mas peraí, a filha do Faraó? Peraí, não está misturando as histórias, não, porque mas Faraó não foi aquele que escravizou o povo de Israel? Sim, irmãos. 500 anos atrás, antes de Salomão, o povo dele era escravo no Egito. Era oprimido no Egito. E eles saíram de lá porque a mão poderosa do Senhor os tirou de lá. Não é verdade? E agora, Salomão faz uma aliança, né, e se casa com a filha do Faraó. Poxa, como assim não encaixa, né? Irmãos, é o nosso coração, irmãos. Tantas vezes, irmãos, né, às vezes a gente, né, talvez isso aconteça com os irmãos, às vezes a gente olha para a vida da gente e fala assim, puxa, Senhor, como é que eu tive coragem de dar um passo desse na minha vida? Como é que eu fiz tal coisa, Senhor? Tem nada a ver isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo aqui, tem nada a ver com o Senhor, com o que o Senhor tem me falado, me mostrado. Que incoerência, Senhor. Sim, irmãos, que incoerência do Salomão casar com a filha do Faraó. Mas não apenas casar com a filha do Faraó, já era um erro, mas, irmãos, ele arrumou mais 699 mulheres para serem princesas dele, todas estrangeiras. Todas estrangeiras. Eu me lembro, também já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos aqui sobre Salomão, né, quando, se os irmãos se lembrarem, na história de Salomão, quando Salomão se interessou por uma filha dos filisteus, se os irmãos se lembram lá, não vou me lembrar aqui o nome dela, né, agora, mas os pais de Salomão falam assim, Salomão, mas com tantas mulheres em Israel, você foi se interessar logo por essa filha dos filisteus. Obrigado, irmão. Sansão, com tantas mulheres em Israel, você foi parece, né? Os nomes são parecidos. Você foi se interessar logo pelas filhas dos filisteus. Olha, irmãos, nosso coração, a gente tem que ver esses irmãos, né? A palavra de Deus diz assim, né? Que tudo quanto dantes foi escrito, por nosso ensino foi escrito. Então a gente precisa ver essas coisas e pensar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? O que o Senhor quer mostrar para mim, Senhor? Eu penso, irmãos, que é a dureza do nosso coração, né? Deus está falando, Wellington, vai para cá, o Wellington vai para lá. O Wellington é assim, o Wellington faz assado. Nosso coração, irmãos. Sabe, irmãos, por isso nós precisamos, irmãos, sabe? Irmãos, inclinar nosso coração para o Senhor. Ou melhor, pedir ao Senhor, Senhor, inclina o meu coração para o Senhor. Me ajuda, Senhor, meu coração é duro. Eu sou resistente, Senhor. Irmãos, nós temos o nosso jeitinho, né? Não, do meu jeitinho, né? Do meu jeito é... Não, irmãos. O jeito de Deus é que é o jeito bom. Nosso jeitinho... Nosso jeitinho só nos leva para longe de Deus.
Salomão teve muitos jeitinhos naturais, próprios, né, que o afastaram do Senhor. Então, além da filha do faraó, mais 699 mulheres estrangeiras que ele casou com elas, e mais 300 concubinas. Irmãos, não é o nosso caso, né? Nós estamos em outro tempo, mas Salomão não conseguia estar com essas mulheres. Para Salomão conseguir estar com a mesma mulher, né? Se ele fosse estar com cada uma delas, ele levaria quase 3 anos para estar com uma das suas mulheres, né? Se fosse uma depois da outra, né? Ele levaria 3 anos para estar um dia com elas, ou uma noite com elas. Então, que loucura é essa de Salomão? Irmãos, e esse caminho louco de Salomão, né, o levou para longe de Deus, né? É interessante, irmãos, também lá no livro de Neemias, no capítulo 13, é citada uma situação parecida. Os irmãos podem abrir, enquanto isso eu vou comentando aqui. Neemias fala daquela época em que o povo de Israel, né, depois de ter ido para o cativeiro, eles voltaram para reedificar Jerusalém. E aí os primeiros que chegaram lá começaram a obra e tal, e Neemias chegou depois. E quando Neemias chegou lá, ele viu que muitos daqueles do povo que tinham chegado antes dele, eles tinham contraído matrimônio com as filhas das nações pagãs que estavam ao redor de Israel. Então, o Neemias falou, está tudo errado, gente, não pode ser assim. Aí lá no capítulo 13, versículo 23, fala assim, o Neemias falando, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus dizendo, não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, constituiu rei. Desculpe, irmão, se eu voltar aqui que eu me perdi. Versículo 26. Não pecou nisso Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer todo este grande mal, prevaricando contra Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, anos e anos depois, o Neemias está falando, gente, olha o que aconteceu com Salomão. Ele era amado do Senhor, era um rei diferenciado em Israel. Mas olha, as mulheres estrangeiras desviaram o coração dele do Senhor. Nós vamos fazer a mesma coisa. Anos depois. Irmãos, anos depois, nós vamos fazer a mesma coisa. Salomão, irmãos, também, Salomão foi um homem muito sábio mesmo, né, irmão? Salomão, ele escreveu boa parte do livro de Provérbios. Não foi todo o livro de Provérbios, mas grande parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes, né? E Salomão compôs muitas canções. Salomão era um homem realmente muito sábio, né? Mas tem um verso, irmãos, né? Eu ia abrir minha Bíblia aqui, mas está escrito aqui, os irmãos podem abrir. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Isso é básico para a vida de todos nós. Básico para a vida de todos nós. Que Salomão escreveu. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o que, irmãos? Todos nós sabemos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salomão escreveu isso. Salomão sabia disso. Mas Salomão se esqueceu disso. Irmãos, na tradução King James, quem tem a tradução King James,
eu achei fantástico, né? Eu não tinha visto ainda, não tinha notado, não sei porquê, mas não tinha notado ainda, porque a palavra temor, né? A gente entende temor como um negócio de medo. Opa, estou cheio de temor aqui, né? Medo, né? Mas o temor do Senhor tem outro sentido, não é medo. Nós não temos que ter medo do Senhor. Não, irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Pai, né? Aquele que nos ama, que cuida de nós, que se importa conosco. Então, temor do Senhor não é medo do Senhor, não. Mas lá fala uma coisa que eu achei muito bonito. Ele chama temor do Senhor de amor reverente. Amor reverente. O Lincoln hoje falou aqui sobre reverência, né? Então, esse amor, irmãos, né? O temor do Senhor é esse amor de querer agradar, esse amor de querer ser cuidadoso, de querer ser atento, né? Você já viu quando talvez você vai receber alguém muito importante, né, na sua casa, talvez você tenha aquele cuidado, aquele esmero, né, de preparar tudo, né, de fazer aquela coisa da melhor maneira. Se vai servir alguma coisa, você serve, você capricha, os melhores talheres talvez, os melhores copos, pratos, né, a sua casa super arrumada, aquele cuidado, aquele zelo, né? Então, esse amor reverente, irmãos, esse cuidado para com o Senhor que nós temos que ter na nossa vida, esse é o temor do Senhor. Não é medo do Senhor, irmãos, é o nosso Pai. Irmãos, não tem quem nos ame mais do que o nosso Pai. Glória a Deus pelo nosso Pai. Talvez alguns de nós possamos, né, ter tido alguma experiência não muito positiva com um pai, né, com autoridade na sua vida, mas o nosso Deus, o nosso Pai é maravilhoso, é maravilhoso. O Espírito Santo, em algumas passagens, fala Paizinho. Porque, irmãos, é um Pai cuidadoso, zeloso e fiel. Fiel, irmãos. Às vezes, quando a gente é criança, que a gente faz alguma arte, né, a gente corre do pai da gente, às vezes, quando a gente é criança, né, com medo de apanhar, né? Mas com o nosso Pai, irmãos, nós não precisamos correr dele. Nós precisamos correr para Ele, para estar aos pés dele, né? Ele nos tomar nos seus braços. É o nosso Pai. Irmão, irmã, nós temos um Pai cuidadoso, fiel, amoroso, zeloso. Nós temos um Pai que preocupa conosco mais do que nós mesmos. Às vezes a gente passa por circunstâncias difíceis e todos passamos, irmãos. Todos passamos situações difíceis de alguma maneira. Mas o nosso Pai está atento a nós. Não está passando desapercebido dos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Então, Salomão esqueceu do temor do Senhor, desse zelo, desse amor reverente, né? E ele começou, então, a entrar por caminhos que não glorificavam ao Senhor. Me dá a entender, irmãos, é na minha avaliação limitada, mas me dá a entender que de alguma maneira o Salomão ficou, ele realmente era sábio, e ele viu que ele era sábio, e ele começou a confiar tanto na sua sabedoria, que talvez ele começou a andar displicente em relação a Deus, porque agora ele era um homem sábio, e de fato ele tinha sabedoria, né? Mas, irmãos, todo dom que nós recebemos do Senhor, irmãos, todo dom que nós recebemos do Senhor é para Ele. O Ederson mencionou no início da reunião, né, que aquele cântico, né, essa canção é só para ti. Irmão, o dom, qualquer que seja, que o Senhor nos dá, não é para nós, é para Ele. É para nós servirmos a Ele, para nós glorificarmos a Ele, para nós agradarmos a Ele. Então agora parece que o Salomão recebeu esse dom, e ele tinha esse dom, mas ele não estava tendo cuidado de, com esse dom, agradar a Deus. Estava sendo descuidado naquilo que o Senhor falou. Olha, o Senhor tinha dito para o meu povo não se juntar com essas nações, não se casar com as filhas das nações estrangeiras, nem casar com elas, nem casar seus filhos com elas. E exatamente o rei de Israel, o mais sábio, entra por esse caminho. Então, irmãos, eu fiquei pensando na nossa vida, irmãos, que às vezes,
nós nos apegamos mais no dom do que no doador. Nós já ouvimos isso, né? Eu tenho dom, opa, então tenho dom. Agora, esse dom aqui é precioso demais. Esse dom é maravilhoso. Esse dom é dom, e eu vou distanciando de Deus. Mas se eu recebi o dom dele, esse dom é para me aproximar mais dele. Mas às vezes eu contemplo tanto o dom e me apego tanto no dom, que eu me distancio de Deus, do doador do dom, da origem do dom, da fonte do dom. Está errado, irmãos. Parece que isso aconteceu com Salomão. E eu estava escrevendo aqui, irmãos, né? Dons exercidos sem a unção da comunhão com Deus podem nos levar a uma independência que nos conduz ao fracasso. Dons exercidos sem a unção da comunhão com Deus podem nos levar a um caminho de fracasso. Porque o dom, que é maravilhoso, é muito... Mas ele só é alguma coisa por causa do Senhor, irmãos. Irmãos, me permita aqui alguma coisa. Nós temos visto tantas histórias de alguns cantores cristãos, famosos, que cantam bem, que têm uma voz bonita, que têm composições até muito bonitas, muito ricas, mas em algum momento eles se distanciam do Senhor. Em algum momento eles se apartam do Senhor, mas canta bem, canta, e agora quer cantar para o mundo. Ou se talvez não quer cantar para o mundo, continua cantando seus cantos, mas vivendo para o mundo, ou no mundo, e longe de Deus. Aliás, alguém, se eu não estou enganado, acho que alguém, não sei se foi aqui, não sei se alguém postou um vídeo, não sei, de um pregador americano de talvez uns 40 anos atrás, ele falando isso, né, que os cantores, uma mensagem de um pregador, né, ele dizendo o seguinte, que os cantores, eles hoje não têm pastores. Isso, 40 anos atrás, eles hoje não têm pastores, eles têm empresários, que dizem para eles o que eles devem e não devem fazer. E eles não congregam, eles vão em vários lugares, visitar vários, mas eles mesmos não congregam. Isso, a pregação de um pastor há 40 anos atrás. Será que isso acontece hoje, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. O dom é de Deus, é bênção de Deus, mas o dom é para nos levar para mais perto do Senhor. Né? Se eu tentar puxar aqui para o lado dos nossos irmãos aqui, né? Vamos dizer que eu toco guitarra aqui bem demais, eu sei tocar e tirar aquela nota e fazer. Irmãos, se o meu coração estiver nesse toque da guitarra e não tiver em tocar o coração de Deus, que prejuízo, que desperdício. Estou usando um exemplo ali, irmãos, mas não é só esse, não. Se alguém tem um dom, né, de repartir a palavra, tem graça, tem unção, graças a Deus temos tantos irmãos, né, que tem, mas ele talvez, né, se acercar disso e achar que isso aqui agora é o dom que ele... E não estiver aos pés do Senhor. Não, irmãos. Os nossos dons, talentos, né, seja até na vida natural, tá, irmãos? Estou vendo aqui o meu irmão Luiz, vamos dizer que tem um talento lá na colher do pedreiro, de fazer uma construção. Irmão, seja para a glória do Senhor. O meu irmão ali, né, no trabalho dele, seja para a glória do Senhor. Professor, né, não, um daquele professor explica a matéria, seja para a glória do Senhor. Seja para a glória do Senhor. Aliás, a palavra de Deus diz isso para nós, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, irmãos, o Salomão, eu entendo que o Salomão, ele se deixou levar e se perdeu, irmãos. E a gente corre o risco disso acontecer conosco também, irmãos. Irmãos, e desculpe voltar num ponto aqui também, né, mas eu vou ter que falar nesse ponto aqui. Salomão, então, teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Irmãos, quando a gente olha a palavra de Deus, e infelizmente não apenas a palavra de Deus, nós vemos como que o sexo tem sido uma brecha na vida de tantas pessoas. E vou falar de novo,
como que um sexo, infelizmente, tem sido uma brecha na vida de tantos servos de Deus. Eu falei ainda há pouco agora do Sansão. Olha como que aquilo foi uma brecha na vida do Sansão, irmãos. Como que, né, um nazireu de Deus, separado desde o ventre. Olha como que o caminho do Sansão foi tão atropelado e confuso. Tanto céu, seu próprio Davi, irmãos. Então, irmãos, isso aqui serve, irmãos, né? Não é para trazer peso para nós, mas é para ligar um alerta em nós. Puxa vida. Senhor, se isso aqui é uma área onde tantos servos do Senhor têm sido atacados, Jesus, me guarda, Senhor. Sabe por quê, irmãos? As ciladas estão aí diante de nós todos os dias. E aqui fala muito do varão, né? Do irmão, do rei, do profeta, do Sansão, do Davi. Mas não é só varão não, irmãos. É varão, é varoa, é homem, é mulher. Né? É jovem, é adulto, é velho. Irmãos, como isso tem sido um ataque. Né, irmãos? Nos nossos dias, muito grande. Mas nós estamos vendo aqui na história bíblica quantas brechas, irmãos. Então, irmãos, se essa é uma área séria, né, que nós estamos vendo na palavra de Deus, irmãos, esta é uma área que nós precisamos dar atenção. Os irmãos jovens, né, eu sugeriria a vocês, né, irmãos, que orassem, que não são casados, ore ao Senhor, Senhor, guarda a minha vida nessa área, guarda a minha vida, me protege, Senhor. São tantas tentações, são tantas seduções, mas Jesus me guarda, Jesus, é tão fácil eu me deixar levar, me guarda, Jesus, põe tua mão na minha vida, põe tua mão, irmãos, desculpe falar, como é que eu vou falar? Põe tua mão nos meus órgãos genitais, põe tua mão na minha mente, Senhor, que é cheio de pensamentos borbulhando, Jesus, minhas emoções, põe tua mão, Jesus, me guarda para o Senhor, Jesus, me guarda. Mas não são só os solteiros, irmãos, né? Os casados, né? Quantas ciladas, irmãos, a gente encontra no caminho da gente aí, no dia a dia, quantas ciladas, quantas oportunidades para pecar, para afastar de Deus, para esfriar nosso coração, né? Para perverter o nosso caminho diante do Senhor, quantas situações, irmãos. Irmãos, então esse assunto é sério, e às vezes, irmãos, nós não damos a devida seriedade para isso. Mas, irmãos, nós vamos comparecer diante do Senhor. Talvez eu possa ter uma vida aqui na frente dos irmãos, os irmãos vêm, e tem uma outra vida lá atrás. Mas, irmão, eu vou comparecer diante do Senhor. Você vai comparecer diante do Senhor. Não adianta, irmãos, nós termos uma vida de aparência, e quando nós nos chegarmos diante do Senhor, o que vai adiantar aquela minha vida de aparência? Nem só lá quando, hoje o Senhor contempla a vida de cada um de nós, hoje Ele está vendo o nosso dia a dia, hoje, nossos caminhos, hoje. Irmãos, é um assunto sério, nós precisamos colocar diante do Senhor. Provérbios capítulo 5, irmãos, não precisa dos irmãos abrir, não vai dar não. Provérbios capítulo 5 fala a respeito da mulher adúltera, do cuidado, né, que nós temos que ter em relação à mulher adúltera, né? E aí lá na frente, né, mais lá na frente, lá no versículo, então o escritor de Provérbios, eu não estou seguro se aqui foi, mas Salomão mesmo que escreveu aqui, não estou seguro, eu até acho que sim, mas não estou seguro. Mas lá na frente ele fala assim, versículo 15, se alguém abriu aí, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Sabe por que o escritor aqui de Provérbios está dizendo? Marido e esposa, desfrutem essa diante de Deus, vocês.
se guardem, se abençoem, desfrutem, vocês. Então, a vida sexual, irmãos, é algo que Deus preparou para nós, é algo de Deus, não é algo que o diabo fez escondido, não, é de Deus para nós, mas é de Deus para nós dentro de um ambiente chamado casamento. Casamento. Dentro desse ambiente. Qualquer coisa que eu bote o pé fora, opa, para. É dentro desse ambiente, desse contexto chamado casamento. E olha aqui, irmãos, me desculpem aqui, mas eu acho que é bom te usar franqueza aqui, especialmente quando está na palavra de Deus. Olha o que fala aqui, olha, bebe a água da tua própria cisterna. Falando da esposa, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Ele está reforçando aqui, irmãos. Está dizendo para nós, né, como diz lá em Hebreus, né, capítulo 13, né, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Né? Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, esse leito é sem mácula. É um leito abençoado. Desfruta, marido, desfruta, esposa. Eu fiz para vocês. E quando a gente faz isso, irmão, sabe o que nós estamos fazendo? Guardando nossa esposa, guardando nosso marido. Quando nós praticamos o que a palavra de Deus diz, nós guardamos a nossa esposa e nós guardamos o nosso marido. Irmãos, também nessa área, a gente sabe, há muita dificuldade também. Porque tantas coisas, né, tantas situações, o inimigo vai criar circunstâncias para impedir que marido e mulher tenham um desfrute na presença dele. Sabe para quê? Para que a esposa, para que o marido lá fora fiquem expostos às tentações, aos ataques do maligno. Se o marido e a esposa são supridos juntamente, é mais difícil o inimigo atacá-los lá fora. Mas se eles não são supridos juntamente, eles estão expostos aos ataques do maligno lá fora. Esposo e esposa, sejam canal de bênção na vida um do outro. Protejam um ao outro. Guarde um ao outro. Defenda um ao outro. Cerca a sua casa. Cerca a sua casa. Olha o que nós estamos vendo na palavra de Deus. Salomão deveria ter tido uma esposa. Ah, não, mas naquela época os reis tinham muitos. Irmãos, em momento algum na Bíblia, se os irmãos virem, por favor, me ajuda, que eu não vi. Em momento algum da Bíblia, a gente fala assim, olha, o homem deve ter uma só mulher, mas no caso dos reis, ele pode ter uma, duas, três. Não está escrito isso na palavra de Deus, irmãos. Nem para Davi, nem para Salomão, nem para Saul, que foi antes, nem para os montes de reis que houveram depois, nem para hoje, nem para amanhã. Não está escrito isso aqui, irmãos. Jesus falou assim, olha, capítulo 19 do Evangelho de Mateus, do princípio não foi assim, mas não foi assim desde o princípio. No princípio, Deus os criou homem e mulher, né? E o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois apenas, serão uma só carne. Ainda fala mais, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavra de Deus, irmãos. E olha que esse assunto é tantas vezes, a gente vê esse assunto citado tantas vezes na palavra de Deus. Será por quê? É porque é importante, irmãos. É porque é importante. Não multiplicarás para si. Irmão, vocês sabem qual foi o primeiro que multiplicou mulheres para ele? Os irmãos se lembram? Foi um cidadão chamado Lameque. Sabe quem era Lameque? Lameque era a quinta geração de Caim. Lameque teve duas mulheres, se não me engano, Ada e Zilá. Então, olha a linhagem, veja bem, irmãos, qual foi a linhagem que abriu esse caminho de poligamia? Caminho de Caim, irmãos. Caminho da maldição. Vamos falar claro. Então, irmãos, esse caminho é um caminho de maldição. Mas o caminho da bênção, irmãos, o caminho está aqui. O Senhor falou, está aqui. Olha, bebe a água da tua cisterna. Se descendente.
Embriaga-te. Esse é o caminho da bênção que Deus tem preparado para nós. Esse é um lado. Outro lado, irmãos, Irmãos, eu vou terminar aqui. Outro lado, só falando aqui para os jovens, né, tantas vezes na vida da gente, né, irmãos jovens, quando a gente fala para os jovens, a gente foi jovem também, a gente nem passou dificuldade, passou tentação, né? Eu confesso para os irmãos que muitas vezes na minha época de solteiro, de jovem, crente, eu pensasse, nossa, mas aquela moça ali é tão bonita, né? Ela é tão legal, tudo bem, ela não é crente não, mas né, ela é uma gata, né? Na minha vida de solteiro. Então, a gente também passava essas tentações, passava. Mas, irmão, jovem, né? Rapaz, moça, irmão, se guarde na palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6 diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, irmãos, mais uma vez, né, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, muitas vezes, um casamento, né, que está passando por grandes dificuldades, por grandes lutas hoje. Sabe por que ele foi lá atrás, lá no início? Alguém chegou para aquele irmão, para aquela irmã e falou assim, irmão, vamos, vai por aí não. Não, mas por quê? Vai por aí não, isso não é de Deus não. Não, mas eu quero. Vai por aí não, irmão. Está fora da palavra de Deus. Mas eu gosto dela, ela gosta de mim, ele é bacana, ele é legal. E aí, dá o passo. E depois, irmãos, anos, às vezes nem anos, tempos depois, tanta luta, tanto sofrimento, tanta dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não guardou o temor do Senhor. Porque se a gente andar no temor do Senhor, não, mas se eu andar no temor do Senhor, eu vou perder essa oportunidade, aquela oportunidade. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós ficamos com medo, irmãos, de perder algumas boas oportunidades, mas, irmão, cuidar, tantas dessas boas oportunidades são laços para a nossa vida. Laços para a nossa vida. Irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Esse assunto é muito extenso, irmãos, e infelizmente não vai dar, e a gente precisa gastar um tempo aqui. Eu vou terminar aqui e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, te agradeço pela oportunidade de poder repartir a palavra do Senhor. Te agradeço pela oportunidade de poder termos aqui algumas meditações. Senhor Jesus, fale ao coração de cada um de nós. O Senhor sabe o que o Senhor quer alcançar no meu coração e no coração dos meus irmãos, Senhor. Então fale a nós, Senhor. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor, e nos ajuda a nos render ao Senhor. O Senhor quebra qualquer cadeia que pode estar ocorrendo na vida de qualquer um de nós. Quebra essas cadeias malignas. Jesus, o Senhor veio para nos libertar do império das trevas. Nos ajuda a viver livres na Tua presença, Senhor. Inclina o nosso coração para o Senhor. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desculpem, nós temos uma série de anúncios importantes aqui, eu passei do horário aqui, me desculpem.